Olá, pessoal, tenho duas atualizações importantíssimas para compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou Head da área de operações e implantações aqui na Reut. Fiquem tranquilos que aqui eu vou passar rapidamente explicando essas duas atualizações, mas o time, se ainda não entrou em contato, com certeza durante a semana e a próxima eles estarão entrando em contato para explicar e tirar todas as dúvidas necessárias. Por gentileza, também nos deem feedback se essas alterações, se essas atualizações estão sendo boas para vocês. Podem entrar em contato, inclusive, comigo, que eu estou sempre à disposição. Mas vamos lá. Primeira atualização. Atualização da interface de navegação na esteira. Então, nós fizemos uma mudança super importante que vai otimizar o seu processo e encurtar a jornada de processamento dos documentos. Aqui na nossa tela inicial, ela permanece a mesma. A única mudança que nós temos, e é para melhor, é com relação à forma de acesso e navegação nos documentos. Por exemplo, hoje, para você acessar um documento e visualizar ele em complementação, caso ele esteja em robô fiscal, a jornada que você precisa seguir dentro da esteira é acessar a timeline, vir em opções, visualizar documento, selecionar a etapa de complementação e aqui visualizar. Caso você queira retornar esse documento para a etapa de complementação para fazer uma alteração, você vem em retornar etapa, seleciona a etapa que você quer fazer a alteração e clica em retornar. A partir daqui, você procura o documento nessa etapa e faz as devidas alterações. A partir do início do mês de maio, isso não se faz mais necessário. O que vocês vão ter a partir do início de maio é um novo ícone chamado acessar documento. A partir do acesso do documento, você já vai se deparar com essa nova interface, onde nosso intuito aqui foi trazer para vocês todas as possibilidades de navegação do documento em uma única tela. Então vamos lá, explicando um pouquinho melhor para vocês. No lado esquerdo, o que nós temos? Funções do documento. Aqui você vê a esteira, pode solicitar a ação do documento diretamente no documento, comunicar o fornecedor aqui direto nesse documento, não precisa mais retornar numa etapa de complementação, acessar o documento no robô fiscal para fazer isso, ou até mesmo no robô de vínculos. Você pode manifestar o documento também aqui em tela, no mesmo momento em que você está visualizando o documento. Você pode definir a finalidade, enfim, todos os recursos estão aqui. Existe uma função que é dados do fornecedor, que ela ainda não está disponível. Então, ao clicar nela, você não vai ter nenhuma função ativa por enquanto. Assim que tivermos essa função ativa, nós avisaremos e informaremos como que esse processo funcionará, tá? Motor de regras, caso vocês tenham acesso, também vai aparecer aqui na tela de vocês. E a timeline. Antes a timeline precisava ser vista lá na tela principal da esteira. Agora, dentro do documento, você já consegue visualizar a timeline, tá? Assim como o reprocessar, o recusar documento e o excluir documento. O recusar documento ainda tem mais um detalhe super importante. Antes, a recusar documento era necessário 2 acessos, onde o primeiro acesso era para informar o motivo da recusa, e o segundo acesso, após você informar se quer comunicar o emissor ou não, e ao clicar lá em confirmar, ela envia para você era direcionado para a segunda tela. A partir de agora, não. Você faz a informação aqui, automaticamente o corpo de e-mail, caso esteja marcado, setado a opção deseja comunicar a recusa ao emissor, você já pode fazer a recusa de maneira automática para o emissor do documento. Tá legal? Seguindo aqui, pessoal, você tem a consulta aqui no cabeçalho, se a nota está válida no Cefaz, se o fornecedor está ativo na Receita Federal, que anteriormente essa função ficava disponível apenas na complementação. Agora você tem isso disponível na mesma tela em qualquer momento. Quero voltar na tela inicial em que eu abri esse documento. Clique em ver esteira. Ok? Aqui temos mais um recurso super legal no cabeçalho, que é as etapas da esteira relacionadas a esse documento. Então isso aqui é muito legal, porque facilita demais a jornada de vocês. Esse documento, por exemplo, que está no fiscal, você consegue visualizar a etapa em que esse documento está, o horário que ele passou no robô de vínculos, se teve intervenção humana ou não, o horário de complementação, extração, classificação e entrada, data e hora, né, na realidade. E
cerejinha do bolo, que é super legal. Caso você queira voltar em complementação ou no vínculos, você simplesmente clica na etapa. Você automaticamente é direcionado para essa etapa e o documento, você visualiza a etapa robô de vínculos. A mesma coisa para a complementação. Tá? Uma vez que você retornou para a complementação, abriu o documento de complementação, você visualiza a complementação, faz a devida alteração que você precisa e clique em retornar etapa. A partir daqui, você já fez o retorno da etapa, o documento automaticamente altera para aqui em cima como se eu, Felipe Wesley, fiz a alteração, então fica registrado que nesta etapa teve intervenção humana, tá? E ao fechar esse documento, tem uma janelinha nova também, que abre aqui uma aba, né? Que é o acompanhamento do documento. Então você não precisa mais se preocupar, puxa, esse documento, depois que eu retornei a etapa, em qual é o local que ele está? Porque você consegue acompanhar ele aqui. Veja, nesse momento ele está em complementação, processando o workflow, processando o motor de regras. E você pode acompanhar 30 documentos dentro dessa aba. Tá? Quero voltar para o documento, você retorna ações, acessar documento. E você pode visualizar a etapa que o documento está e o seu processamento. Ok? E ele fica aqui embaixo, realizando o processamento do documento. Pessoal, da primeira atualização é isso. Tá? Espero que gostem. Reforço, nos deem feedbacks. Ok? Segunda atualização, vamos lá. Gestão de documentos, aba analisar. Essa funcionalidade de analisar, você pode pedir para o time, para o usuário master da esteira, ativar no seu perfil. E a partir daqui, nós disponibilizamos para vocês um Analytics, que se chama Analytics Performance Esteira. Esse Analytics, de fato, é para avaliar a performance da esteira. E também ajudar você no fechamento fiscal e contábil do seu mês. Todo o sistema, né, se o seu SAP, por exemplo, quando você está fazendo fechamento fiscal, o que você observa? Se todos os documentos entraram dentro do RP, se eles foram escritorados de maneira automática, se existe alguma pendência. Na esteira não pode ser diferente. Quando você está chegando no final do seu fechamento, você precisa fazer um balanço se todos os documentos que foram recebidos na esteira foram de fato escriturados, quais são os erros que você tem, quais são os documentos cancelados, as advertências, para que você faça um fechamento seguro e que não fique documentos de fora daqueles que nós recebemos dentro da nossa esteira. Então esse Analytics vem ajudar vocês dessas duas formas. Agora explicando um pouquinho mais como que você vai usar ele. Vamos lá. Painel Performance Esteira. Primeiro ponto. Ele já está acoplado dentro da esteira. Então, a partir do momento que você clica em analisar, ele já está automaticamente conectado ao Analytics e você consegue visualizar os dados da sua empresa de acordo com os parâmetros que você faz, as definições, de acordo com as definições que você faz aqui nos filtros. Muito cuidado com os filtros. Os filtros que nós temos em nossos Analytics, ele leva você a diversas visualizações. Isso é excelente, mas também é muito perigoso. Você precisa se atentar toda vez que você entra e verificar se o filtro que você tem aplicado neste momento é o filtro que você quer de fato. Senão a sua interpretação pode ficar, senão a sua visualização e interpretação do dado pode ficar prejudicada. Então a minha dica para você é a seguinte: esse Analytics, ele fica salvo o filtro. Após o primeiro acesso, se eu fiz o filtro aqui no meu usuário Felipe, que eu quero visualizar os documentos, tá, do mês, março, vamos lá, maio, né, e março, o que vai acontecer? Eu clico em atualizar, saio da esteira, quando eu voltar, ele vai sempre estar salvo esse filtro. Mais uma dica: utilize as classificações dos documentos que você tem interesse em visualizar. Então, classifique aqui com os tipos de documento que para você é interessante. Coloque nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, os documentos que já estão em Go Live dentro da sua operação. Tá? Caso você queira visualizar uma empresa, um estabelecimento específico, faça o filtro aqui também. Ok? A partir daqui, pessoal, nós temos o Performance Esteira dividido em algumas etapas, sendo elas
informações gerais, aonde você consegue visualizar todos os documentos recebidos do período selecionado, os seus documentos cancelados, os duplicados, os excluídos, os recusados. E, subtraindo do total de documentos recebidos, os cancelados, os duplicados, os excluídos e os recusados, você tem total de documentos válidos dentro desse período, tá? E a partir daqui, você já começa a ter análises super importantes. Quantos documentos foram cancelados? Quantos documentos foram excluídos e recusados? Qual é o percentual? Um pouco abaixo, né? Os dois indicadores mais importantes que nós temos, que são os documentos com intervenção. Do total de documentos válidos, quantos tiveram intervenção e qual é o percentual que isso representa? Claro que aqui eu estou num exemplo que tem um valor pequeno, mas aí no caso de vocês conseguem fazer uma análise mais realista, e também o tempo total de intervenção. O que é o tempo total de intervenção? É o tempo total que os documentos com intervenção levaram para ser processados dentro deste período, ok? Com intervenção humana, o tempo de intervenção humana, não para ser processados. Desculpa, uma correção importante. Tempo médio por documento é o tempo que um documento, em média, levou do total de documentos com intervenção. E, por fim, o tempo médio por total de documentos, que é o total de intervenção que teve no período, dividido pelo total de documentos válidos. Aqui, a gente leva para você uma média. Por que essa média é legal? Porque se você não tivesse uma ferramenta de hiperautomação, em que você tem intervenção em apenas X% de documentos, você teria intervenção em todos os documentos. E considerando, se a ROI tivesse intervenção em todos os documentos, você levaria X tempo por total de documentos desse período. Tá legal? Aqui embaixo você tem dados da tabela com relação aos status dos arquivos, você consegue visualizar por valor bruto e percentual do valor bruto, tá? Aqui, abaixo, é a análise dos documentos válidos, ou seja, do total de documentos capturados, você consegue também entender a curva de evolução da efetividade. Quantos documentos com intervenção nós tivemos, quantos documentos sem intervenção e qual é o percentual de efetividade da esteira. Tá? Quanto mais alto esse percentual, mais efetivo está o nosso processo de automação. Para essa análise, é sempre legal colocar os últimos 3 meses, 4 meses, sem considerar o mês corrente, porque o mês corrente ainda está em processamento. Então, a sua análise pode ficar prejudicada. Considere sempre o último mês que você fez o fechamento. E assim você consegue capturar dados bons para fazer uma análise. Abaixo você vai ter interações humanas por etapa, para você identificar qual a etapa que tem mais e menos interação. E aí você pode buscar os nossos consultores para ajudar a otimizar esse processo. E aqui você tem o análise documentos. Nesta etapa do performance esteira, do painel, você consegue ter um auxílio no seu fechamento fiscal e contábil que eu comentei. Por quê? Aqui nós pegamos todos os documentos válidos e criamos regras lógicas aonde separamos qual é a condição do arquivo, a legenda do que significa a condição desse arquivo, o status desse arquivo e a operação, e se requer ação ou não, tá? Como nós trabalhamos com N clientes, N segmentos, as variações são diversas. E nós precisamos muito que vocês façam a utilização e nos questionem se de fato ele está usual. Porque essa é a ferramenta que tem que ajudar vocês e assegurar vocês que todos os documentos que passaram na esteira foram de fato processados. E aqueles que têm alguma pendência, ele ficará como requer ação sim. Ok? Então, por gentileza, coloque esse processo no seu fluxo, nos procure para dúvidas e também para sugestões. Nós sabemos que sempre há espaço para melhorias e você é a pessoa que sempre vai nos ajudar para fazer com que o nosso produto se torne ainda mais eficaz para o processo de vocês. Tá legal? Temos mais informações, mas para eu não me estender tanto, não quero passar aqui dos 15 minutos, deixo com vocês aí as demais análises, temos documentos recusados, os motivos das recusas, por usuários, do total de documentos integrados, e aí façam uma análise, o time também vai entrar em contato explicando performance esteira. Se não entrar, pode buscar o seu gerente da conta para que ele marque com você uma horinha para fazer essa explicação, que sem dúvida isso aqui vai agregar muito e trazer mais segurança para o seu processo.
Pessoal, obrigado. Reforço, nos deem feedback, contem comigo. Em nome da Reut, eu agradeço mais uma vez. Até a próxima.